Oi pessoal, como vão? Eu espero que vocês estejam bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle e hoje nós vamos discutir algumas coisas que te farão pensar que você foi transportado por um plantão da treta fora de época. Mas não é só o jornal discutindo tema polêmico aí mais uma vez. Eu não me canso de tentar ser cancelada, né? Ao que parece, nós somos aqui fanáticos pelo cancelamento. Acho que a gente já devia adotar Plantão da Treta como nome definitivo de podcast como um todo, né? Mas é só isso que a gente faz aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre a construção de um grupo bem específico de personagens, porque eu tenho certeza que você também já deve ter percebido a demanda cada vez maior pelos ditos personagens fortes, principalmente se tratando de protagonistas e, acima de todos eles, das protagonistas femininas, né? Então, a gente costuma sempre ver aí, fulana é uma personagem forte e tal, né? Em várias sinopses ou divulgações de personagens, em descrições de personagens em geral. Mas aí fica a dúvida, né? São personagens fortes mesmo? Primeiro, a gente vai ter que tentar responder outra pergunta, que é ainda mais importante do que essa, que é o que é ser forte, né? E a partir daí a gente vai poder responder aquela que eu acredito que é a que mais está inquietando você que me ouve hoje, que é como criar um personagem forte de verdade, independente de ser homem ou de ser mulher, não importa. Porque assim, quem olha mais de perto, né, percebe que parece ser um consenso de que, para algumas pessoas, né, claro, não para todo mundo, mas assim, um grupo ali específico de autores, que infelizmente é a maioria, parece que o consenso é de que um personagem forte é aquele altamente independente, que não se permite momento nenhum de manifestação emocional, ou mesmo assim de características mais doces, como gentileza, delicadeza, enfim. As roupas também costumam ser aí bem parecidas, né, geralmente jeans, de camiseta quase sempre preta, bota de salto se for menina, coturno se não for, muitas correntes, jaqueta de couro aí arrematando, tatuagem, piercing, enfim, assim, mas pra quem busca se aprofundar um pouco mais na psicologia, principalmente pra aplicar isso na criação de personagens, percebe que isso não é o bastante, né, só uma casca, e é uma bem estereotípica por sinal, né, que nem sempre, obviamente, nem sempre corresponde à realidade, né, então força, quando a gente fala, a gente tá falando aí de aspectos de caráter, e não da óbvia força física, né, e isso tem muito mais a ver com o lado interno do seu personagem do que com o lado externo. A forma como ele se apresenta externamente não importa tanto aqui para ele ser forte ou não ser. O que vai definir se ele é forte ou não é justamente a sua força interior, tá bom? Nem sempre isso vai se traduzir nesse tipo de visual ou naquele. A gente pode aqui parafrasear o conhecidíssimo Rocky Balboa dizendo que não é o quanto o seu personagem bate, sim quanto ele aguenta apanhar sem cair, né? Em outras palavras, a gente tá falando aqui da capacidade de enfrentar problemas e desafios sem esmorecer, né? Por mais que o personagem chore e seja emocional em alguns momentos, como nós também somos quando passamos por certas situações, né? É justamente essa capacidade de levantar a cabeça e seguir em frente mesmo nos momentos mais difíceis. Ou seja, nós estamos falando de resiliência. E não é nenhum jeans rasgado, camiseta de banda de rock dos anos 80, maquiagem pesada, não é nada disso que vai dar força pro seu personagem. Embora, é claro, não exista nenhum problema no fato de seu personagem gostar dessa estética e adotá-la no seu visual externo, ok? Então, assim, o principal problema com esse pensamento é que a maioria dos personagens ditos fortes, né, de novo, sejam homens ou mulheres, é que muitos acabam sendo pessoas rudes, pessoas arrogantes, né, que julgam ali não precisar de ninguém, que falam palavrão adoidado e que ainda por cima alguns são bem violentos, né, mas a gente precisa dizer que explodir e partir pra violência sempre demonstra aí um pobre controle emocional por parte do personagem ou da pessoa, mas a gente tá falando de uma pessoa real. E isso vai na contramão do que é ser alguém forte mentalmente falando. O mesmo acontece com personagens que são grosseiros, isso é falta de educação, não é força, pessoal. E vale até para as pessoas aí no nosso querido mundo real, né? Você ser grosso, ser rude, ser chato, ser arrogante, não te faz forte de jeito nenhum. Infelizmente, metade desses personagens ditos fortes aí da ficção, se existissem no mundo real, a gente ia achar um bando de gente insuportável. E outro erro comum também é achar que pra ser forte é preciso fugir de relacionamentos, né? Sobretudo os românticos. E assim, essa acontece com mais frequência aí nas personagens femininas, já que eu acho que todo mundo aqui já deve ter lido algum autor divulgando suas protagonistas femininas com a seguinte frase: a fulana é forte e não precisa namorar ninguém. Assim, de fato, a gente sabe, né, que ninguém precisa de um namoro ou de um casamento pra ser forte, pra ser uma pessoa de valor, nada disso. Mas também não significa que porque alguém namora ou casa ou quer fazer alguma dessas duas coisas, ela automaticamente perde sua força ou o controle sobre a sua própria vida, pessoal. Ter ou não um relacionamento é só uma escolha pessoal e não faz de você melhor ou pior do que ninguém, não faz do seu personagem mais forte ou mais fraco. Força não é sobre isso. Claro que há relacionamentos abusivos, tem aqueles que mais trazem problemas do que ajudam a construir alguma coisa de útil na vida, né? Seja de uma pessoa ou de um personagem. Mas não quer dizer que todos são assim.
assim, né? Não tem nada mais agradável na ficção e, obviamente, na vida real também, do que a gente ver ali uma história de dois personagens fortes de fato, juntos, construindo ali algo em parceria, se ajudando, cada um ali contribuindo com aquilo que pode, com o que sabe fazer, né? E dá até uma esperança a mais pra humanidade, né? De até da gente encontrar um relacionamento legal e saudável assim pra gente também. Então aí, depois disso tudo que a gente já falou até aqui, você pode estar se perguntando: ok, minha filha, então, já que tu tá falando aí com tanta propriedade do que é um personagem forte e o que não é, como é que a gente constrói um personagem forte, então? E assim, antes disso eu vou ter que ser a chata que diz que já deu de personagens que começam a história já sendo incríveis, já sendo fortes, já sabendo de tudo. Gente, isso é um saco, tá? Eu até desisti de um livro recentemente, eu vou fazer daquelas que contam um milagre sem dizer o santo, tá? Mas eu até desisti de um livro recentemente aí, porque o protagonista era todo perfeitão em tudo, e sempre que parecia que alguma coisa ia dar errado na história, ele já tava ali 2 passos à frente do resto do pessoal, contornava aquilo, e eu ficava com aquela sensação de: tá, e daí? O cara já resolveu tudo, não tem mais nada pra ser feito, né? Dane-se, né? Eu perdi aquela sensação de suspense, né? A gente já sabia que ele ia sair super bem daquela situação e nem se dava trabalho de torcer, né? Só ia empurrando com a barriga livre ali até onde dá. Até que chegou o ponto que não dá mais. Então, acontece também. Cuidado com isso, certo? Porque a verdade é que o leitor, ele se apaixona pelo seu personagem quando ele acompanha o processo de desenvolvimento dele, de melhoria, de evolução. Ninguém aqui era maduro, responsável, resiliente, com capacidade de tomar um monte de porrada da vida e continuar de pé quando era criança. Alguns de nós não são assim nem hoje, depois de adultos. Mas assim, com o tempo, né, depois de muito choro, depois de muito sofrimento, depois de quebrar a cara muitas vezes, é que a gente vai ali amadurecendo, vai criando espinho, como a gente diz, e vai aprendendo a não se sentir destruído emocionalmente por qualquer coisa. E é assim que tem que ser com o seu personagem. Eu não conto aí quantos personagens que já passaram aí, tem toda essa jornada aí de evolução, de melhoria, de aprender com as coisas, e são justamente esses que a gente mais gosta. Já se perguntou por que em alguns livros, em alguns filmes, as pessoas gostam mais dos secundários do que dos protagonistas? Justamente por isso. O protagonista já começa sendo incrível, sendo o melhor de todo mundo, e a gente não acompanha esse trajeto todo aí, dessa jornada de evolução, e a gente acompanha isso no secundário. Então a gente ainda gosta mais do secundário quando a gente acompanha todo esse processo do que do protagonista, que já começa a história sendo excelente em tudo que acontece. Justamente porque acompanhar essa evolução dele, desde quando ele ainda era fraco, pequeno, metaforicamente ou literalmente falando, quando levava porrada do universo todinho, desmontava e ia lá e tentava de novo, até ele aos poucos se tornando alguém que vai resistindo mais, que consegue prosseguir em direção ao seu objetivo. Isso é simplesmente maravilhoso e vai fazer o seu enredo se tornar incrivelmente marcante para esse leitor, tá? A sua história vai deixar de ser só mais uma no meio de um monte de outras para se tornar algo inspirador de verdade, né? Capaz de fazer aquele leitor que tá passando às vezes ali por um momento difícil na vida se espelhar no seu personagem para tentar superar os próprios obstáculos, né? E um exemplo excelente disso, né, que pessoalmente me inspirou muito, até que eu já falei aqui em outros podcasts, é o Sam Genji, né, do ainda mais excelente Senhor dos Anéis, né? Que eu vou contar um pouco do que acontece, né? Até porque eu acho que a única chance de você nunca ter ouvido falar desse livro, desse filme, é se você passou os últimos 100 anos trancado numa caverna. Eu acho que não é o seu caso, então vamos lá. O Sam, ele começa como jardineiro do Frodo, né? Só mais um hobbit ali entre tantos outros, o hobbit médio, a gente pode dizer assim, bem estereotípico mesmo. Mas aí, conforme a história avança, ele vai crescendo e vai se tornando um dos melhores personagens, o melhor, na minha opinião, né? Porque assim, embora eles tem ali medo em vários momentos do filme. Embora ele hesite, ele é vítima de perigos muito grandes, é vítima de injustiças muito grandes, mas ele tá sempre lá do Frodo, né? Ele literalmente arrasta ele até a Montanha da Perdição pra destruir o Anel e acabar com aquele mal que ameaçava a Terra-média. Quando as forças do Frodo acabam, né? Ele que continua ali, ele que dá aquele suporte. O Frodo é quem tinha que carregar o Anel, porque ele que tinha aceitado aquele fardo, mas se não fosse o Sam literalmente pegar o Frodo e carregar até o topo da montanha, gente, tava minha situação, né? E eu poderia citar muitos outros exemplos, né? Por exemplo, a Sansa de Game of Thrones, que eu achava ela chatíssima no início. Ela era ali super ingênua, super docinha, deslumbrada com riqueza, com dinheiro, em ser rainha, blá blá blá. Mas aí aos poucos, já de tanto ali tomando tapa na vida o tempo inteiro, de tanto ela ser traída por pessoas que ela confiava, de tanto ela ir vendo que aqueles sonhos que ela tinha não iam levá-la a lugar nenhum, que prestasse de fato, ela vai se tornando um personagem muito interessante e cheia de camadas, né, assim, mas eu escolhi o Sam pra vocês perceberem, né, melhor o que eu tinha dito até o momento, né, porque ele não tem força física nenhuma, né, apesar de ser um homem, né, que pra algumas pessoas que batem mais na tecla do sexismo, né, ele teria que ser ali super... E não, ele é uma pessoa normal, uma pessoa não, um hobbit, um hobbit normal, ele não tem
força física superior em um combate com qualquer um, até com outro hobbit, eu acho que ele ia se levar pior. Ele não é grosseiro, pelo contrário, é um dos mais gentis e educados da comitiva do Anão inteira. Ele é discreto, ele não é de sair se colocando em posição superior, né, de sair se gabando por aí por suas habilidades. Não, ele é uma pessoa, um hobbit normal, completamente normal, comum, mediano, né? As habilidades que fazem ele se sobressair não são as externas, né? Não é beleza, não é força, não é nada disso. É justamente o fato dele ser gentil, dele ser ali realmente leal. A lealdade é a principal característica dele, é o que faz com que ele se destaque em todos ali, praticamente, né? E são qualidades ali que são fundamentais, né? Qualquer personagem ou pessoa que se pretenda ser forte, né? Já que sem a coragem dele, sem a lealdade, sem a persistência, sem sua resiliência, né? E a força de caráter que ele tem de dizer que vai fazer uma coisa e levar aquilo ali até o final, sem isso, Sauron tava dominando a Terra-média até hoje. Verdade seja dita. Então, essa é a lição de ouro pra você construir qualquer personagem, mas principalmente um protagonista. E em cima de tudo, se você quer que ele seja um protagonista forte, né? Independente de ser um homem ou de ser uma mulher, não importa. Você tem que usar o sofrimento dele pra fazer ele evoluir. Essa é a regra que você tem que escrever na sua parede, colocar ali na frente de você quando você for escrever. Porque assim, voltando ao que eu disse antes, é com obstáculos e conflitos que o seu personagem cresce. Mas assim, eu percebo que nós, escritores em geral, a gente ainda não sabe muito bem dosar isso, né? Na maioria das histórias que a gente encontra, ou o personagem quase não tem problema pra resolver, ou tem problema demais. Aí esse coitado mal tem tempo de aprender com os erros das últimas ações dele, já tá acontecendo ali um monte de outras coisas, então é tudo ao mesmo tempo, e esse coitado não tem espaço pra respirar, não tem, sabe, não dá. E a história acaba virando, né, um poço de angústia, de dor, de agonia sem fim. O personagem chega ao final com olheiras, desanimado, cansado, até depressivo muitas vezes, mas ele praticamente não aprende nada porque não tem espaço pra isso. Tudo na vida é um equilíbrio, pessoal, né? A gente tem que fazer as coisas ruins acontecerem com o personagem pra ele aprender, mas também dá um pouco de tempo pra ele poder se desenvolver com isso, né? Não adianta estar ali martelando um monte de coisa ruim e isso não se desenvolver, né? Ser histórias ali que simplesmente a pessoa joga pra ter um enredo chocante, marcante e tal, e no fim das contas acaba que não atinge esse objetivo e ainda fica chato, né? Porque quem vai ler vai sair ainda mais triste do que já entrou muitas vezes. Então tenham isso em mente, né? Na hora de criar personagens. Não levem tanto em conta a aparência pra passar força, né? Não caia nesses estereótipos. Seu personagem masculino, por exemplo, ele pode ser um cara tranquilo, carinhoso, família, ser gentil, ser aquele cara que todo mundo do bairro, da rua, pode contar com ele quando precisa, né? Uma pessoa que tem ali uma fala ok, normal. Pode ser sim um cara forte fisicamente, sim, mas ele também pode ter essas outras características, vai até dar camadas pra ele, né? Um cara que todo mundo olha aparentemente e pensa que vai ser um brutamonte super grosso. Não, ele é um cara normal, sabe? Que faz brincadeira, faz piada, ajuda todo mundo, tá lá com esse filho no colo. Eu acho muito fofo isso. Eu acho muito fofo pais da ficção quando são bem construídos, claro. Então, ele pode ser tudo isso, né? Ser um cara fofo, ser um cara gentil, ser um cara carinhoso, ser um cara amoroso, realmente. Ser um cara romântico e ainda assim ele ser um bombão com H maiúsculo, né? Forte por dentro e por fora também, como eu já falei. Pode ser corajoso, alguém que não hesita dentro do perigo pra ajudar mesmo desconhecidos que precisem dele. Ele simplesmente vai saber o momento certo, né? De ser forte e de ser um cara comum. Só isso. E a mesma coisa vale também pra mulherada da ficção. Aliás, principalmente pra elas. Porque eu, pessoalmente, não aguento mais ver personagens femininas que são praticamente homens. Homens de peitos. De cabelo grande, né? Se bem que tem meio cabelo grande também. Mas enfim, vocês entenderam. Porque muitas se comportam igualzinho a eles, né? Praticamente você ali, você não tem diferença nenhuma. Você pensa que é um homem menorzinho. E também eu, sinceramente, já tô exausta de ver características femininas sendo desvalorizadas na ficção, né? Seja em livros, séries e filmes, não importa. E aí a delicadeza feminina sendo tratada como uma fraqueza a ser superada, porque não é nada disso. Sua personagem, ela pode ser casada, dona de casa, mãe de 5 filhos, ela pode gostar de rosa, ela pode amar maquiagem, não perder um capítulo da novela das 6, só ler romance de banca, tique-li. E ainda assim ela pode ser incrivelmente forte, corajosa, responsável, persistente, enfrentar ali os desafios do dia a dia dela, qualquer coisa que você jogue do caminho dela, ela vai e faz. Pode ser incrivelmente delicada, fofa, gentil, sem perder sua resiliência, sua força de caráter, né? Você não precisa forçar ali sua protagonista a escolher de ser princesa e guerreira, porque ela pode ser os dois. E mesmo que ela queira ser princesa, a gente não tem nada demais nisso. Tem princesas que são poderosíssimas e nunca pegaram uma espada na vida, inclusive na vida real. Ficava em casa de boa no castelo dela e era a mulher mais poderosa do país inteiro. Uma coisa não exclui a outra, pessoal. E se ninguém terminar esse podcast me odiando, pensando que é indireta, porque é sim uma indireta pra você, Patrick Rothfuss, é sim. Enfim, né? Se você não terminou me odiando, a gente se ouve aí no próximo episódio. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito.
inscrito. Indica esse episódio pros amigos também, que pode aí estar precisando das dicas. E fica por aí pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau!